Todos, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião doutrinária desta casa. Essa é a segunda reunião do ano de 2024 e vamos orar juntos, pedindo ao Mestre Jesus que abençoe esse ano que acaba de começar. Mas de antemão, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos. E antes que nós venhamos a fazer a prece, eu gostaria de avisar aos irmãos que amanhã, terça-feira, às 19 horas, a Sociedade Espírita Joana de Ângeles comemora mais um aniversário. E nos fez portador deste convite para que todos possamos lá estar, prestigiando os nossos irmãos e a nossa querida veneranda Joana de Ângeles. Às 19 horas, é naquela travessa da rua 31 de março. Sejam todos bem-vindos à casa de Joana. Meus irmãos queridos, já não é novidade para nós sabermos que o planeta Terra encontra-se em ebulição. É chegado o momento dessa tão sonhada transição planetária. E o Cristo, mais do que nunca, precisa de todos nós. Primeiro, para que cuidemos de nós mesmos, sendo mais vigilantes, mantendo as nossas mentes ligadas ao alto, através das preces, das orações. E também, desta forma, podendo ser útil à espiritualidade, melhorando as energias desse planeta. Devemos ter mais vigilância conosco mesmo, atentarmos-nos para as nossas fragilidades morais, que desde há muito nós já possuímos e necessitamos então percebê-las para que possamos empreender esforços no sentido de transformarmos-nos enquanto criaturas de Deus. Jesus, quando aqui esteve conosco, nos ensinou muitas coisas e também nos disse que nenhuma de suas ovelhas se perderia na casa do Pai. Nós somos as ovelhas de Jesus. Ele é o nosso bom pastor. Mas esse bom pastor conta com cada um de nós para que nos esforcemos para sermos hoje melhores do que fomos ontem e amanhã melhores do que estamos sendo hoje. Para isso, é necessário nos conhecermos, nos apercebermos, entendermos onde precisamos melhorar, o que precisamos fazer para sair da condição que hoje estamos, para contribuir com a espiritualidade. Nesses momentos de transição planetária, onde muitos espíritos migram para condições de mundos ainda de expiações e provas, já que a Terra está passando por esse processo de transição, nós precisamos colaborar com a espiritualidade amiga, dando um pouco mais do pouco que temos, sendo vigilantes, orando e mantendo os nossos lares, a casa espírita e nós, as nossas mentes, numa sintonia de amor, de luz e de paz. Para isso, possamos sempre orar, assistir palestras edificantes, uma boa leitura, fazermos os nossos evangelhos nos lares e, desta forma, sermos humildes ceareiros
da messe do Senhor. Jesus espera pelos esforços que cada um possa empreender. E é isso, meus queridos irmãos, que fiquemos com esse aviso, no sentido de empreendermos esses esforços. Vamos aproveitar, ouvir suavemente essa melodia que toca em nosso ambiente, fecharmos os nossos olhos e asserenarmos mentes e corações, para que a espiritualidade bondosa desta casa possa nos acolher, nos abraçar, nos colocar no colo, como criança que ainda somos, e assim convidarmos o Divino Jardineiro para que Ele possa se tornar presente nos solos áridos das nossas almas. Ainda somos tão renitentes, insistimos tanto em persistir nos equívocos que cometemos por longos tempos. O momento e a hora são chegados de deixarmos para trás os nossos velhos vícios, os nossos desejos pequenos e alçarmos voos altos rumo à nossa evolução. Seguirmos a grandiosa luz que é o Mestre Jesus, que se encontra nos páramos celestiais, mas que ao mesmo tempo está ao nosso lado, nos impulsionando, nos orientando, nos acarinhando nos momentos em que fraquejamos, ajudando-nos, sendo esse amigo bom, fiel companheiro desta jornada que se inicia no berço e que aqui na terra termina no túmulo, mas que logo, logo os olhos se abrem para estarmos de volta à nossa verdadeira casa, ao mundo maior. E lá, como a semeadura é livre e a colheita sempre será obrigatória, estaremos carregando em nossas mãos a bagagem que semeamos aqui na terra. O amor, a paz, a concórdia, a caridade, o desprendimento e tantas outras virtudes que podem iluminar as nossas almas. Mas se fomos nós, o jardineiro, a semear espinhos e sarças ao longo do nosso caminho, colheremos dor e aflição, prantos e ranger de dentes, até um dia em que os nossos corações, cansados de tanto sofrer e chorar, direcione os seus olhos aos céus e verdadeiramente estendamos as mãos aos altos, em suplício de misericórdia, num verdadeiro clamor ao alto, e dos céus descerá para nós, criaturas ainda tão frágeis e pequeninas, o socorro necessário. E mais uma vez, a jornada nova nos é oferecida para que possamos então
redimirmo-nos, corrigindo equívocos pretéritos e avançarmos. Esta é a nossa destinação. Que possamos aproveitar o tempo que aqui se faz, nesta jornada encarnatória, e nos desprendamos dos erros pretéritos, dos vícios, das falhas, e tenhamos a coragem de fazer nascer em nós o homem novo, deixando para trás aquele que precisa ser esquecido. Que o Cristo misericordioso nos fortaleça e nos ampare nesta empreitada que ora nos encontramos. Que Jesus nos abençoe a todos, que ilumine o nosso irmão André, que falará para nós esta noite sobre os tormentos voluntários. Que Jesus nos ampare, que assim seja. Querido irmão André, o microfone da SEGEP é todo seu. Deus te ampare. Boa noite a todos, boa noite a todas. Um feliz 2024, que tenhamos paz, saúde, alegrias renovadas e que saibamos lidar com as nossas imperfeições e as nossas dificuldades. No Evangelho de João, no capítulo 5, ele traz para nós um momento bastante conhecido. Havia um paralítico que há quase 40 anos aguardava a cura. Ele, que estava ali em Jerusalém, na piscina de Betsaida, e tentava, por causa de algo que se ouvia, banhar-se na piscina no momento que as suas águas se movimentassem. Diziam que um anjo, vez ou outra, passava por ali e, ao movimentar aquelas águas da piscina, que o primeiro que adentrasse teria a sua cura das mais diversas enfermidades. Só que por ele ser paralítico, ele tinha dificuldade de ser o primeiro, porque havia muitas pessoas que ali se acomodavam para que aquele momento inesperado que as águas se mexessem pudesse ser o primeiro. Jesus, visitando Jerusalém, então, vendo aquele homem e tendo que cumprir com as profecias, com a lei, ele então diz a ele: levanta-te e leva o teu leito e segue para o templo, mas não contes a ninguém. E ele segue feliz da vida, e os judeus, sabendo do que tinha acontecido, perguntam a ele: o que te aconteceu? E ele disse: eu fui curado da minha paralisia. E quem te curou? Eu não sei. Os judeus diziam: é sábado, sábado não pode. E ele disse: mas não sei quem é. E quando Jesus encontra com ele no templo, naquele mesmo dia, diz para ele que era necessário que ele não tornasse a pecar, que ele não repetisse os seus erros, para que nada pior lhe acontecesse. Esse tipo de mensagem veio de Jesus algumas vezes, e a todos aqueles e todas aquelas com quem ele esteve e que foram libertados de alguma enfermidade, seja psíquica, seja física ou emocional, ele ali estava repetindo e lembrando: não tornes a pecar.
O que é mais importante a gente entender é que o pecado é muito comum entre nós, porque nós somos espíritos imperfeitos. Logo, vamos errar. E vamos errar diversas vezes. Porém, a religião na Terra vem repetindo inúmeras vezes como se aqueles que julgassem fossem perfeitos. Todos os dias a gente vai cometer erros. A grande diferença é se nós somos ignorantes ou se somos conscientes em relação aos erros cometidos. O que eu estou fazendo? O que a minha mente me diz? O que a minha consciência me diz? Eu posso ou eu não posso fazer isto? Eu sei que eu não posso fazer isso, então eu vou lá me confessar com o padre e o padre vai me mandar rezar para que eu me liberte dos pecados anteriores. E mais do que isso, dizem que antes de Jesus havia pecados no mundo, mas depois de Jesus, com a crucificação, ele curou todos os pecados e somente a partir dali é que haveria novos julgamentos pelos pecados a partir daquele momento. Em verdade, o que nós espíritas compreendemos, pelo que Allan Kardec nos trouxe, pelo que os espíritos superiores trouxeram para ele, e que a codificação muito bem nos explica, é que nós somos espíritos imortais. Nós não fomos criados com este corpo que temos hoje. Se nós somos espíritos imortais e entendemos também que estamos sempre progredindo, sempre evoluindo, ontem nós fomos piores do que somos hoje, ou, no máximo, iguais. Não avançamos, mas também não retroagimos. Então, os erros que eu cometi em outra existência, se eu cometo de novo e estou consciente de que são erros, efetivamente pode-se chamar esses erros de pecados. Mas o maior julgador, o maior juiz, não é o outro que me aponta, é a minha própria consciência. É ela que vai me dizer: André, você está repetindo os mesmos erros de antes. Mas eu não sou capaz ainda de melhorar, de mudar, digo isso para a minha consciência constantemente. E ela novamente assinala: então, conhece-te a ti mesmo e percebe quais são os gatilhos, o que te faz repetir os erros. E aí eu vou estudar a mim mesmo e entender. É quando alguém fala isto, quando eu tenho um contato com aquela emoção, em tal situação isso me acontece e eu perco o meu controle. Perdendo o meu controle, eu repito o meu erro. Então o que eu tenho que fazer é sempre consultar a minha consciência. Por quê? Porque nela, dizem os espíritos, está toda a lei de Deus. Tudo que nos foi ensinado até hoje sobre o bem está em nossa consciência. Mas, André, não há uma ética que mostra que em alguns países ainda é possível cometer erros sem ser considerado crimes, e em outros países isso já é um crime? Sim, é verdade. Mas o que mais importa não são as leis humanas, são as leis divinas. A compreensão do bem e do mal ocorre conforme os nossos estudos. A maneira como nós aprendemos sobre o amor. Então, o grande ponto, o ápice,
O cume do Everest, o ponto mais alto conhecido do planeta Terra, é o amor. Se nós estamos nos aproximando do bem, nós estamos subindo o Everest. Se nós estamos nos afastando do bem, nós estamos descendo nos vales sombrios da terra. Estarmos bem ou estarmos mal depende, sobretudo, do nosso conhecimento sobre nós. Há pessoas que cometem crimes e ficam felizes pelos crimes que cometeram, que roubam, que se corrompem e ficam bem pelo problema que causaram aos outros. Estes não estão subindo o Everest. Estes não estão fazendo o bem, mesmo sentindo que sim. Mas estes ainda não travaram certamente o confronto com a consciência. Esta é a grande questão do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os aflitos. Quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados, ele trouxe a importância de compreendermos que quem sofre hoje, apesar de fazer o bem, amanhã será consolado. E quem hoje não sofre, achando que está fazendo um bem, porque este bem é a si mesmo, egoísmo, em detrimento do bem ao outro, este sofrerá depois. E aí está o conceito da felicidade relativa na Terra. Nós não somos felizes na Terra, mas podemos estar felizes na Terra à medida que nós, como Jesus nos exemplificou, vencemos o mundo. Vencer o mundo, ao contrário do que Judas achava, do que alguns achavam, não é utilizar-se de armas contra terroristas, contra criminosos, contra governos autoritários. É amar. Vencer o mundo é amar. E amar o próximo. Mas amar o próximo como ama a si mesmo. Agora não tem mais jeito. Como é que eu vou fazer isso se eu não sei me amar? Como é que eu vou ter o espelho para saber como eu devo amar o próximo? Se o meu próximo é meu inimigo, se ele faz alguma coisa ruim para mim, para minha família, se ele promete que vai melhorar e não melhora, se é alguém que está ao meu lado há muito tempo, um irmão, um pai, uma mãe, esposo, esposa, e não melhora de jeito nenhum, como é que eu vou amá-lo como amo a mim mesmo? Eu estou o tempo todo em sofrimento e não aprendi a me amar. Aí tem uma solução muito interessante que os bons espíritos nos trazem. Quando estiver em sofrimento, quando a dor psíquica te perturbar, saia e ajude alguém necessitado. Vá a alguém que precisa de ajuda. Mas quem? Entregue a Deus. Alguém vai aparecer e vai lhe pedir ajuda. Muitas vezes isso vem na nossa cabeça. Ajude, dê, volte, faça, pare. E a gente não escuta, não dá vazão a essa voz
da consciência. A voz da consciência que está dizendo: esta é a lei, ajude quem está necessitando. Não se permita seguir, porque você está em sofrimento e tem alguém em sofrimento que você pode ajudar. E aí Joana de Ângeles, o Espírito, ela diz, quando Jesus disse o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, se o indivíduo começa ajudando o próximo, ele está provando para Deus que ele ama o seu próximo. E à medida que ele ajuda o seu próximo, ele reconhece um amor reflexivo a si mesmo. E Deus compreende que o seu filho está o amando. A compreensão do amor, ela é, sobretudo, ação. Caridade. Amor em ação. Essa é a pedra fundamental do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Que salvação é essa? Vamos para o paraíso? Vamos ser plenos? Não é assim que as coisas funcionam. A felicidade na Terra é relativa, logo, é uma caminhada constante. Ninguém chega ao cume do Everest em um dia. Muitos que chegaram ao cume do Everest tiveram que ir, voltar, se planejar e de novo voltar, replanejar até conseguir chegar. A tentativa constante se faz na busca constante da caridade. Logo, a felicidade real que não está neste mundo, ou seja, não é através da conquista do sucesso material, não é através da compra da casa que deseja, não é através dos títulos intelectuais na terra. A felicidade absoluta que não está neste mundo é a felicidade do coração, que só acontece quando eu, tendo este corpo físico como vestimenta, avanço espiritualmente. Muitos de nós sabemos que nós evoluímos de duas maneiras. Intelectualmente, estudando, buscando compreender as coisas, aprendendo constantemente. Não existe parada, interrupção, desistência para a aprendizagem. Constantemente nós precisamos aprender. Já sei tudo sobre este assunto, então eu vou aprender algo novo. Não quero mais aprender algo sobre este assunto, para mim é o suficiente. Vou buscar outra coisa. Sempre em aprendizado. Sempre lendo, escutando, assistindo, buscando o desenvolvimento do intelecto, da inteligência. Porque o espírito é criado ignorante. E ele vai chegar à plenitude inteligente. Mas não é essa inteligência que nós conhecemos aqui. É uma inteligência sobre as leis de Deus. Inclusive a lei natural. Inclusive a lei da física, da biologia, da química, as relações sociais, intrapessoais e interpessoais. E o outro modo de evoluir é moral. Moral, André, não é uma coisa meio igrejeira, religiosa demais?
Muitas vezes é assim que a gente entende, porque nos foi imposto pela história que a moral era aquilo que tinha do que era intitulado como o pastor, o padre, aquele que está à frente de uma religião, e ele julgava os outros pela moral. Mas como eu disse no início, ninguém é perfeito. Todos erram. Então todos têm um grau de imoralidade e de amoralidade. Falta a compreensão muitas vezes do que eu devo fazer. Voltamos para a compreensão da diferença entre o bem e o mal. Evoluímos intelectualmente para discernirmos entre o bem e o mal. Porém, precisamos também evoluir moralmente para escolher entre o bem e o mal. Sempre temos a oportunidade de escolher, exceto se houver uma limitação mental, psíquica, que o indivíduo não está conseguindo fazer as escolhas, é dependente de outros. Mesmo assim, algum grau de escolha ele vai ter. E essas escolhas, desde o espírito simples e ignorante, e por toda a evolução, acontece. Então eu preciso lembrar que eu sou o dono da minha vida. Logo, eu posso perguntar a todos vocês o que eu devo fazer da minha vida, mas as escolhas são de minha responsabilidade. Eu não posso dizer, foi porque você disse para eu fazer que eu errei. Eu posso, no máximo, dizer, eu segui você, segui a sua opinião e cometi um erro. Mas a escolha é da minha responsabilidade. Obviamente, nós fazemos uma comparação com o bebê em relação ao espírito imaturo. O bebê ainda não tem como fazer escolhas. À medida que ele vai crescendo, ele começa a fazer as escolhas dele. Começa a se movimentar e começa a fazer algumas escolhas. O espírito, à medida que ele vai entendendo como se movimentar, ele vai buscando fazer as escolhas certas. Mas ele também tem a oportunidade de rever e de resgatar aquilo que ele fez de errado. No texto dessa noite, o espírito Fenelon disse: vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isso é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestes, imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo que o agitará e turbará. E coisa singular, o homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Logo, os tormentos voluntários são aqueles que são escolhidos por nós. Espera aí, eu escolho sofrer indiretamente? Sim. Escolhemos aquilo que nos dá uma alegria momentânea. Hoje eu estava viajando para cá e uma pessoa pegou um pacotinho de amendoim e comeu rapidamente. Eu lembrei de eu comendo pipoca.
quando vou assistir meus filmes. Aí eu vou comendo, o filme não terminou, eu olho, ainda falta metade, eu pauso, vou lá, faço mais pipoca e volto, porque a pipoca tem que ser comida rapidamente. Eu não consigo comer uma pipoca, assistir uma cena, comer outra, assistir outra cena. Então, o prazer que é criado em mim quando eu como a pipoca, quando aquela pessoa comia o amendoim, faz com que ela coma o próximo, e o próximo, e o próximo. Assim são as pessoas que tomam um gole de cerveja e têm que tomar o próximo para o copo a cerveja não esquentar no copo. E aí vão querer encher o copo e manter o copo cheio. Quando eu bebia, tinha esse hábito de sair com as pessoas e o copo está sempre cheio. E as pessoas fazem aquela brincadeira, né, que o copo vira aquário quando não é enchido novamente. E parei de beber. E quando parei de beber, eu notei uma coisa em minha mente. Eu tinha que estar com o copo cheio. Então eu pedia uma água, pedia um suco, pedia um refrigerante. Depois terminava, eu pedia outro suco e pedia outra água e outro refrigerante. E eu comecei a refletir, mas eu não preciso do copo cheio. Por que isso? Então hoje, quando eu saio com as pessoas que estão bebendo ao meu lado, elas sempre estranham porque eu não pedi nada. Absolutamente nada. Eu passo uma noite inteira bebendo água muitas vezes, termino uma, dá um tempo, bebo outra. E não tem mais a necessidade mental de continuar matando aquele prazer. Então a gente tende a fazer isso na nossa vida. A gente vive perseguindo prazeres temporários. Acaba, eu preciso de outro. Acaba, eu preciso de outro. Acaba, eu preciso de outro. E tem prazeres muito bons também, que é ler um livro. Termina um capítulo, ai meu Deus, mas eu tenho que tomar banho e sair. Espera aí que eu vou ler mais outro capítulo que está muito bom. E vamos repetindo aquela questão de matar o desejo. Eu preciso e eu vou atrás disso. Mas o que é mais importante? Cumprir os compromissos da consciência. Tenho tempo para eu estudar, o tempo para eu trabalhar, o tempo para o meu lazer, o tempo para eu estar aqui no centro, o tempo para fazer cada coisa, para descansar. Então, essa percepção de um diálogo com a minha consciência vai reduzir os meus tormentos. Não é exatamente porque eu coloco um dedo na tomada, me queimo, faço alguma coisa errada e dói na hora. Não é algo que eu faço para sofrer. É algo que eu faço por causa de um prazer que causará um sofrimento. E então ele traz, o Espírito Fenelon, ele nos traz, haverá maiores do que os que derivam, maiores tormentos, do que os que derivam da inveja e do ciúme. Para o invejoso e o ciumento não há repouso, estão perpetuamente febricitantes. O que não tem e os outros possuem, lhes causa insônias. Joana diz que a vingança, né, de um invejoso, de um ciumento, é como brasa acesa nas mãos. Vai me queimando enquanto eu estou pensando em maltratar o outro. Cada vez que eu me percebo sofrendo por causa dos outros, este diálogo com a consciência tem que me levar a um outro patamar, a um outro nível. Opa, já percebi que esta relação não está me fazendo bem. Já percebi que este local não está me fazendo bem. Já percebi que este trabalho não está me fazendo bem. Então eu preciso modificar algo.
E essa modificação se faz com um diálogo íntimo. Tem um exercício terapêutico muito bom, que é usar papel e caneta. Escrever aquilo que você está sentindo. Fazer uma cartinha. Uma cartinha para quem? Para outra pessoa que está dentro de mim. Então eu muitas vezes digo assim, caríssimo, meu nome é André Luiz. Caríssimo Luiz, hoje você não está muito bem. Você andou fazendo isso, fazendo aquilo, não foi legal, e isso me maltratou. E isso foi, e aí eu vou escrevendo, dobro, guardo, deixo lá. Um outro dia eu leio, ou não. Se aquilo que eu fiz foi muito prejudicial a mim, eu apenas embolo, jogo fora, queimo, faço alguma coisa que não vai valer a pena eu ler de novo. Então, esse diálogo, uma vez eu fiz numa sessão terapêutica uma coisa bem interessante, eu fui criando quadrinhos, e aí eu ia dialogando. Eu era um e o outro eu era o outro, para falar de uma problemática. E aí esse diálogo me gerou coisas que eu não imaginava. Então, esse contato com a consciência faz com que eu não repita tantas vezes aqueles prazeres que vão me gerar sofrimento, que vão me gerar tormentos. E o ciúme e a inveja são silenciosos. Muitas vezes nós não percebemos que estamos com ciúme de alguém. Uma criança que tem ciúme do seu irmão, da sua irmã, do seu primo, tem ciúme de alguém da própria família, e aquilo é mantido, é cultivado. Está com ciúme, não fique assim não, e vai mantendo. E vira um adolescente ciumento, um adulto ciumento, porque não trabalhou a causa do ciúme. Uma pessoa invejosa da mesma forma, porque a criança naturalmente quer o brinquedo do coleguinha, da outra pessoa. Meu brinquedo é bom, mas o outro é melhor, ou o meu é melhor do que o seu. E vai gerando aquela coisa que na fase adulta como eu ouvi recentemente de um amigo. Eu tinha um óculos Ray-Ban, mas o outro comprou um óculos melhor do que o meu. Eu tinha um relógio muito bom, mas o outro comprou um melhor do que o meu. E eu tinha que comprar um óculos melhor do que o dele, um relógio melhor do que o dele, uma BMW melhor do que a dele. Até o dia que eu percebi que não dava mais. Eu estava indo para um lugar completamente ruim para mim. Eu estava sofrendo com aquilo. Então eu deixei tudo naquele mundo que eu vivia e vim viver na fazenda. Com uma outra questão, de uma outra forma, de uma forma simples, onde eu não quero mais lidar com essas coisas de ter que comprar para ter prazer, para ser feliz. E repetindo isso várias vezes, a gente não se dá conta que a gente vive uma existência inteira querendo mostrar para outra pessoa que a gente pode ter aquilo, que a gente pode adquirir aquilo. Então, o exercício contra o ciúme e contra a inveja tem relação direta com a criança que está dentro de nós, com a outra pessoa que está dentro de nós, com o Luiz que está aqui dentro, que muitas vezes brada, reclama, diz que quer atenção, e o André diz o quê? Calma, agora não, fica aí escondidinho no quarto, depois eu vou te ver. Porque em algum momento lá atrás eu fiz isso e deixei lá o Luiz. Só que o Luiz está precisando de ajuda, está precisando ser escutado. Então eu vou ter a conversa, a escrita da carta, vou ter um momento de diálogo, André com Luiz, para poder escutar aquilo que eu não escutei antes. E a minha consciência vai começar a dizer,
que bom que vocês estão se entendendo. E aí tem a história do ego e do self. O ego que está me controlando e está dizendo, seja ciumento, seja invejoso mesmo, repita isso porque te dá prazer. E o espírito, o eu superior, o self, está dizendo, eu preciso controlar. Eu preciso tomar o controle da minha vida, em contato com a minha consciência. Seguindo aí a mensagem, ele diz, pobres insensatos, com efeito que não imaginam sequer que amanhã talvez terão de largar todas essas frioleiras cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles, de certo, que se aplicam estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, àqueles que estão sofrendo por consequência dos erros do passado. E aí vem a belíssima conceituação, o dogma da reencarnação, que muitos ainda na Terra resistem a aceitar. Quando nós entendemos a reencarnação, compreendendo que, enquanto espíritos imortais, precisamos ter contato com o corpo físico, com a matéria, com as emoções e sensações do planeta em que a gente habita, eu vou perceber que o meu sofrimento de hoje, que eu não consigo explicar, que ninguém consegue explicar, é resultante do mal que eu pratiquei no passado, por inveja, por ciúme, por outros motivos. Então, os tormentos voluntários causam tormentos depois, mas estes que têm tormentos depois serão consolados, foi o que disse Jesus. Por isso ele curou o paralítico da piscina de Betsaida, porque ele trazia um resgate no corpo físico de algum mal praticado ao corpo físico dele ou de outros, e podia agora resgatar este mal. Muitos espíritos planejam na sua reencarnação, porque já têm a consciência livre que querem estar naquela condição na vida posterior. Eu quero ter uma limitação do corpo, para que eu não volte a repetir o erro de antes, por prazeres temporários, e eu já tenho condição de passar uma existência de 5 anos, de 20 anos, de 80 anos, com essa limitação. E vou saber, quando desencarnar, que eu deixei para trás aquele grande mal que eu causei a mim e a outro. Então, espíritos que se suicidaram em alguma existência e retornam uma outra existência com dificuldades físicas ou mentais para não repetir os erros feitos contra si em outra existência. Alguns destes já têm condição de fazer essa escolha expiatória. Outros têm que passar pela expiação inconscientes enquanto espíritos. A reencarnação faz com que a gente entenda que a evolução se dá conforme a livre escolha, com responsabilidade, que os espíritos nos ensinaram, que é o livre-arbítrio. Nós precisamos fazer merecer o livre-arbítrio. Mas todo mundo não tem? Tem. Mas tornamos-nos mais limitados quando não nos conscientizamos. E é por isso que nós precisamos observar o que a gente vai fazer da nossa vida. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem,
que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima. Vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas, e não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? O mundo está em sofrimento, um terremoto passa e você percebe algumas pessoas ali calmas ajudando outras, enquanto outras tantas estão desesperadas. Então, no meio de uma tempestade, se tem alguém que consegue manter a calma, é alguém que está aproveitando o momento para fazer o melhor. O Espírito Emmanuel, no livro... Deixa eu só... O Reformador, na revista O Reformador, ele traz um comentário para essa passagem da piscina de Betsaida, muito interessante, quando Jesus diz, depois no encontro no templo, eis que te tornaste são, não peques mais para que não te suceda algo pior. Ele intitula Lembrança Fraternal aos Enfermos. Queres o restabelecimento da saúde do corpo, e isso é justo, mas atende ao que te lembra um amigo que já se vestiu de vários corpos e compreendeu, depois de longas lutas, a necessidade da saúde espiritual. A tarefa humana já representa por si uma oportunidade de reerguimento aos espíritos enfermos. Lembra-te, pois, de que tua alma está doente e precisa curar-se sob os cuidados de Jesus, o nosso grande médico. Nunca pensaste que o Evangelho é uma receita geral para uma humanidade sofredora? É muito importante combater as moléstias do corpo, mas ninguém conseguirá eliminar efeitos quando as causas permanecem. Não adianta tomar remédio para dor se a gente continua mantendo a causa da dor. Usa os remédios humanos, porém, inclina-te para Jesus e renova-te espiritualmente nas lições de seu amor. Recorda que Lázaro, não obstante voltar do sepulcro em sua carne, pela poderosa influência do Cristo, teve de entregar seu corpo ao túmulo mais tarde. O Mestre chamava-o a novo ensejo de iluminação da alma imperecível, mas não ao absurdo privilégio da carne imutável. Não somos as células orgânicas que se agrupam a nosso serviço quando necessitamos da experiência terrestre. Somos espíritos imortais. E esses micro-organismos são naturalmente intoxicados quando os viciamos ou aviltamos em nossa condição de rebeldia ou de inferioridade. Os estados mórbidos são reflexos ou resultantes de nossas vibrações mais íntimas. Não trates as doenças com pavor e desequilíbrio das emoções. Cada uma tem sua linguagem silenciosa e se faz acompanhar de finalidades especiais. A hepatite, a ingestão, a gastralgia, o resfriado são ótimos avisos contra o abuso e a indiferença. Por que preferes bebidas excitantes quando sabes que a água é a boa companheira, que lava os piores detritos humanos? Por que o excesso dos frios no verão e a demasia de calor nos tempos de inverno?
Acaso ignoras que o equilíbrio é filho da sobriedade? O próprio irracional tem uma lição de simples impulso, satisfazendo-se com a sombra das árvores na secura do estio e com a bênção do sol nas manhãs hibernais. Pela tua inconformação e indisciplina, desordenas o fígado, estragas os órgãos respiratórios, aborreces o estômago. Observamos assim que essas doenças avisos se verificam por causas de ordem moral. Quando as advertências não prevalecem, surgem as úlceras, as congestões, as nefrites, os reumatismos, as obstruções, as enxaquecas. Por não se conformar o homem com os desígnios do Pai, que criou as leis da natureza como regulamentos naturais para a sua casa terrestre, submete as células que o servem ao desregramento, velha causa de nossas ruínas. E que dizermos da sífilis e do alcoolismo, procurados além do próprio abuso? Entretanto, no capítulo das enfermidades que buscam a criatura, necessitamos considerar que cada uma tem sua função justa e definida. As moléstias dificilmente curáveis, como a tuberculose, a hanseníase, a cegueira, a paralisia, a loucura, o câncer, são escoadouros das imperfeições. A epidemia é uma provação coletiva, sem que essa afirmativa, no entanto, dispense o ser humano do esforço para o saneamento e higiene de sua habitação. Há dores íntimas, ocultas ao público, que são aguilhões salvadores para a existência inteira. As enfermidades oriundas dos acidentes imprevistos são resgates justos. Os aleijões são parte integrante das tabelas expiatórias. A moléstia hereditária assinala a luta merecida. Vemos, portanto, que a doença, quando não seja a advertência das células queixosas do tirânico senhor que as domina, é a mensageira amiga, convidando a meditações necessárias. Desejas a cura, é natural, mas precisas tratar-te a ti mesmo, para que possas remediar o teu corpo. Nos pensamentos ansiosos, recorre ao exemplo de Jesus. Não nos consta que o Mestre estivesse algum dia de cama. Todavia, sabemos que ele esteve na cruz. Obedece, pois, a Deus, e não te rebeles contra os aguilhões. Socorre-te do médico do mundo ou de teu irmão do plano espiritual, mas não exijas milagres que esses benfeitores da terra e do céu não podem fazer. Só Deus te pode dar acréscimo de misericórdia quando te esforçares por compreendê-lo. Não deixes de atender às necessidades de teus órgãos materiais que constituem a tua vestimenta no mundo, mas lembra-te do problema fundamental que é a posse da saúde para a vida eterna. Cumpre teus deveres. Repara como te alimentas. Busca prever antes de remediar, e pelas muitas experiências dolorosas que já vivi no mundo terrestre, recorda comigo aquelas sábias palavras do Senhor ao paralítico de Jerusalém. Eis que já está são. Não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Muita paz. Nossa gratidão, André, por tão preciosos esclarecimentos.
Vamos baixar as luzes para então podermos dar início a essa segunda etapa, que são os passes. Nós estamos avisando aos nossos irmãos que costumam frequentar aqui o bazar, que breve ele estará com instalações novas, mas neste momento nós estamos passando pela reforma. E toda reforma traz em algum momento algum desconforto, algum transtorno. Então, ele provisoriamente está desativado para retomar, não é, com novidades e com coisas maravilhosas. Nesse tempo em que estamos aqui também com um breve intervalo do bazar, é momento de fazermos, então, aquela nossa arrumação no guarda-roupa, verificarmos se temos peças em bons estados que possam compor esse novo, né, essas novas araras do bazar, bolsas, acessórios, o que temos em casa que possamos doar, então, para a instituição. Nós estamos por aqui para receber, certo? Então, vamos agora, né, silenciar, aproveitando essa ambiência maravilhosa que já se encontra aqui no salão, e os nossos irmãos espirituais que aqui estão para derramar sobre nós esses fluidos benévolos, e nós aproveitamos então para convidar novamente o nosso companheiro André Maciel para fazer a sua prece. Muito obrigada. Neste momento, vamos orar, vamos receber os passes. Voltemos o nosso pensamento ao Divino Mestre e busquemos um contato com o nosso corpo físico, movimentando levemente das extremidades, dos pés e das mãos, sentindo até a nossa cabeça. Observemos a nossa respiração, mantendo-a calma e profunda, equilibrando os nossos batimentos cardíacos. Assim, recebemos as energias do alto através dos irmãos e irmãs passistas. E enquanto este refrigério para o corpo, para o perispírito ocorre, vamos levando a nossa mente à consciência, num diálogo amoroso, em forma de oração. Agradeçamos a consciência superior que nos outorga o direito de fazermos as melhores escolhas para nós e para a humanidade. Sabemos que o mundo requisita paz, amor, equilíbrio das relações, combate à fome e à miséria. Sabemos que muitos necessitam do estudo, da educação formal, do auxílio para melhores escolhas profissionais. Oremos. E ao tempo que agradecemos a Deus, peçamos ajuda para a nossa própria consciência. O que nós podemos fazer pelo mundo? O que eu já aprendi que posso doar de mim?
o que ainda não aprendi, para que caminho devo seguir? Qual o mestre que devo seguir para aprender um novo talento, uma nova tarefa? Quem pode me ajudar? É o meu pai ou a minha mãe? Professor ou professora? Um parente? Um amigo mais velho? Uma colega de trabalho? Um chefe? Alguém que esteja ao meu lado e que já possa me ensinar alguma coisa? Que essa pergunta permaneça em reflexão durante esta noite e nós possamos nos permitir a lista recomendada por Santo Agostinho. De um lado, o que fiz hoje de bom? Do outro, o que preciso melhorar? E selecionando o que daqui eu preciso manter para amanhã e o que dessa lista de necessidades eu posso realizar amanhã. No máximo 3 coisas, não muito, a fim de que nos motivemos pelos ganhos de cada 24 horas. O diálogo com a consciência nos faz ser conscientes, seres conscientes da nossa jornada evolutiva. O nosso Mestre Jesus espera por nós. Ele está na praia. É fim de tarde. O sol começa a baixar. Uma brisa leve nos beija a face. Alguém nos chamou. Sigamos até a praia e ouçamos as histórias e recomendações deste dia. Um semeador saiu a semear, jogou sementes pelo caminho, jogou também entre espinhos, sobre pedras, em solo fértil. Havia um pai que tinha 2 filhos. Um deles pediu a sua parte, que era de direito, e saiu pelo mundo. O outro ficou com ele. Havia um gasofilácio numa praça, e lá muitos passavam e negligenciavam, nada faziam. Outros, por sua vez, jogavam algo do que tinham. Mas uma senhora, que só tinha 2 moedas, jogou uma. Havia um rebanho e o pastor tinha 100 ovelhas, mas ele notou a falta de uma ao contar. Deixou todas e foi em busca da ovelha perdida. Voltamos então da praia, felizes em escutar mais uma vez os ensinamentos do Mestre. Chegando em casa, tomamos banho, nos alimentamos, voltamos para a nossa listinha e oramos.
Gratidão, Senhor, por mais uma noite. Paz ao mundo e boa vontade à humanidade. Que assim seja. Está terminada a reunião de hoje.